Eu sempre gosto de começar minhas mensagens com algo engraçado. Eu conto uma piada, que nem sempre é engraçada, eu costumo dizer, mas elas são muito inteligentes. Então, se você não sorrir, não é que faltou graça na piada. Já conseguiram entender, né? Mais ou menos. Mas vamos lá então. Talvez você conheça essa piada, mas se você conhece, dê risada a si mesmo, tá? Não tem problema não. Se você não conhece, vamos sorrir também. Tinha um motoqueiro e ele estava numa autoestrada e ele estava assim acelerando a sua moto, uma velocidade assim muito grande, prestando bastante atenção na autoestrada, e de repente veio um pássaro assim na direção dele, um pássaro grande, e eles tentaram se desviar um do outro, mas não conseguiram, e o pássaro veio e bate bem no capacete dele assim, pá! Aí cai um para o lado, outro para o outro, fica um tempo desacordado ali. Aí de repente o motoqueiro levanta e ele vê o pássaro caído no chão, ele começa a ficar com misericórdia e com dó do pássaro. Ele fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por esse pássaro, eu preciso ajudá-lo. E ele decide levar o pássaro para casa. E ele pega o pássaro e leva para casa para poder cuidar do pássaro e recuperar o pássaro, né? Para que ele possa voltar ao seu habitat natural. Ele fica pensando assim, onde eu vou colocar esse pássaro nesse momento aqui? Ele coloca então em uma gaiola, ele deixa lá e fica cuidando do pássaro. Ele passa um dia, passa 2 dias e nada do pássaro voltar à vida ou acordar, tamanho impacto, né, que eles foram ali acometidos. Mas chega um determinado momento que ele sai da casa e o pássaro acorda e começa a se recuperar. E o pássaro deitado lá na gaiola assim, começando a abrir os olhos, aí ele olha para cima, aí ele vê assim um monte de grade. Aí ele olha para o lado, um monte de grade. Aí ele olha para o outro assim, um monte de grade. Aí ele olha para cima de novo e ele fala assim, meu Deus, matei o motoqueiro. Dê um aplauso ao Senhor. Quem não entendeu, o pássaro achou que estava preso. Então, só explicando aí, de repente, né? Vamos lá então, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22, iremos ler até o versículo 29. Mateus capítulo 14, versículo 22. E diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, entre as 3 horas e as 6 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu então Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diga amém. Feche os seus olhos mais um instante, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta manhã. Nós te louvamos porque a Tua presença, ó Deus, já é perceptível neste lugar. E tudo que nós queremos, Senhor, é que Teu Espírito Santo nos alcance, assim como tem nos alcançado com os Teus louvores, assim como tem nos alcançado com a palavra inicial, que nesse momento, ó Deus, quando a Sua palavra já foi lida e ela será aqui discorrida, que Teu Espírito Santo alcance os nossos corações. Jesus, existe um lugar nos nossos corações que é do Teu tamanho. Venha preenchê-lo nesta manhã. Venha preenchê-lo nesta manhã, Senhor. Toda a honra e toda a glória nós entregamos ao Senhor. Esse culto é para o Senhor. Se mova, ó Deus, neste lugar. Espírito Santo de Deus, traz vida. Espírito Santo de Deus, derrama a Tua unção. Espírito Santo de Deus, usa-nos como vasos nas Tuas mãos. Nós somos apenas vasos, Senhor, mas preenchidos nós carregamos a Tua glória. Nós queremos os Teus milagres nesta manhã. Fale conosco em todo o tempo. Nós oramos assim, em nome de Jesus, diga amém. Amém? Esse episódio é um episódio extraordinário, né?
que nós lemos aqui em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 29. E ele é muito conhecido, porém ele não é um episódio comum. Na verdade, ele é um episódio incomum. Por quê? Porque se trata de um milagre. Jesus, ele pede para que os discípulos atravessem o mar da Galileia ou o lago de Genezaré, indo ao outro lado. E depois de um certo tempo, Jesus ele vai ao encontro dos discípulos que estão ali passando por um momento de dificuldade, porque o vento e as ondas elas começam a bater sobre o barco. Só que Jesus ele não aparece com outro barco, ele aparece andando sobre o mar para espanto de todos os seus discípulos. E realmente os discípulos ficaram com muito medo, mas ao perceberem que era Jesus, um deles, o mais corajoso, chamado Pedro, decide ir ao encontro de Jesus por cima das águas. Isso é um milagre, porque eu nunca mais vi ninguém andando por cima das águas, e também nunca mais soube de alguém que andou por cima das águas. Então Jesus ele operou este milagre aí envolvendo o discípulo Pedro, e outros também estavam ali no cenário. Por isso que eu disse que este evento, ele é um evento muito conhecido, porém incomum, porque existe um milagre aí no evento todo. E o nosso Deus, ele é assim, o nosso Deus, ele é um Deus de milagre. O que define o nosso Deus, o que distingue o nosso Deus dos outros deuses, é que o nosso Deus, ele é um Deus realizador de milagres. Eu não sei se você lembra da história quando o profeta Elias, ele estava ali junto com os profetas de Baal, e ele começa a desafiar os profetas de Baal, e ali os profetas de Baal começam a buscar o seu Deus Baal, para que ele manifestasse ali alguns milagres, convencendo que realmente ele era um Deus que realizava milagres, e que era justo de ser seguido e de ser adorado, porém nenhum milagre acontece. E Elias então começa até a debochar dos profetas, diz, olha, esse seu Deus aí deve estar um pouquinho ocupado. De repente ele foi no shopping comprar uma roupa para alguém, ou está dando uma passeada, ou está tomando um tereré aí com alguém, se fosse aqui no Mato Grosso do Sul, né? Seria mais ou menos assim, num dia de calor. Clame a ele, de repente ele está dormindo, e nada acontece. Mas quando Elias invoca o nosso Deus, quando Elias invoca o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o milagre acontece e todo o holocausto é consumido. Os profetas são envergonhados e depois são assassinados. Por quê? Porque o nosso Deus realizou milagres e Ele realiza milagres ainda hoje. E o nosso Deus, Ele sempre se apresentou como um Deus realizador de milagres. E o tema é esse, gerando milagres. Eu quero que você compreenda que os milagres, eles são vividos por nós, sem darmos tanta relevância para eles em alguns momentos. E o nosso Deus, Ele se apresentou em todo o tempo através dos seus milagres. Primeiro, o nosso Deus, Ele se apresenta para o seu povo como um Deus trazendo o milagre da criação. Ele cria todas as coisas. Tudo que existe na terra foi criado por Deus. E aí então Ele se apresenta como um Deus que realiza o milagre da criação. Após a criação, Deus, Ele se apresenta como um Deus que traz o milagre da vida, ou seja, dando vida a todos os seres. Você está vivo nesta manhã ou não? Respira fundo aí. Sempre costumo dizer, você que tem nariz, respira fundo aí. Você está vivo, esse é o milagre da vida. Ou seja, você agora, sem perceber, sem dar tanta importância, já está desfrutando de um milagre de Deus. Ou seja, os milagres, eles fazem parte do cotidiano de Deus, também fazem parte do nosso cotidiano. E Deus se apresentou assim, primeiramente com o milagre da criação, depois com o milagre da vida. E depois Deus ele é apresentado ou se apresenta como o milagre da multiplicação dos povos. Ele começa a multiplicar os povos, enchendo e povoando toda a terra. Então ele apresenta o milagre da multiplicação. Esse povo começou a crescer, começou a prosperar, e aí chegou um determinado momento então que eles se distanciam de Deus e são levados para o cativeiro. Cativeiro egípcio, cativeiro babilônico, cativeiro assírio. E aí então Deus ele se apresenta como o Deus que realiza o milagre da libertação e liberta o seu povo.
Esse povo liberto começa a crescer, começa a avançar, e aí então desperta a inveja de outros povos, e começam a entrar em determinadas guerras com esses outros povos, por causa desta inveja. E aí então, eles entrando em guerras com povos muito mais numerosos do que eles, muito mais poderosos do que eles. Um exemplo ali do povo filisteu, quando Davi ele enfrenta Golias. O exército era muito maior, Golias era muito maior, mas Deus naquele momento ele se apresenta como o Deus que realiza o milagre da proteção, e protege o seu povo, e livra o seu povo de toda espécie de mal. Este povo liberto começa a avançar, começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a povoar e a prosperar, e começam então a se distanciar de Deus, e por um determinado momento, eles são dados como perdidos de Deus, e por se acharem perdidos de Deus, aí Deus então, ele começa a enviar Jesus, o Deus da salvação, se apresentando como o milagre da salvação. E Jesus, ele fez muitos milagres. Jesus também se apresentou para o seu povo através de muitos milagres. Acompanha comigo aí. O primeiro foi um casamento. Jesus, ele transforma a água em vinho. Depois Jesus curou o criado de um oficial romano. Jesus cura a sogra de Pedro. Gente, Jesus era Deus. Curou até a sogra de Pedro. Fala a verdade, não era Deus ou não? Glória a Deus pelas sogras, são maravilhosas, né? Se a minha sogra estiver assistindo, amo a senhora, um beijo no coração. A Jesus é Deus, é lindo demais, né? Curou até a sogra. Depois Jesus acalmou a tempestade. Jesus libertou um endemoniado gadareno. Jesus curou um paralítico. Jesus curou uma mulher com fluxo de sangue. Jesus curou 2 cegos e um mudo. Jesus curou um homem com a mão mirrada. Jesus multiplicou pães e peixes, alimentando milhares de pessoas. E João, escrevendo no capítulo 21, versículo 25, diz assim: Jesus realizou ainda muitos milagres, e se cada um destes fossem escritos, acredito eu, que nem mesmo o mundo todo poderia conter os livros que se escreveriam. Amém. O nosso Deus é assim, Ele é um Deus realizador de milagres. E o interessante, neste último milagre aqui que nós discorremos ou lemos em Mateus capítulo 14, nós vemos ali Pedro se apresentando de uma forma diferente dos outros milagres, porque todos os outros que nós falamos que Jesus realizou, Pedro estava presente, porém, ele estava no campo contemplativo, observando apenas os milagres acontecerem. Pedro, ele estava assim, neste momento, muitas vezes espantado com os milagres, porém ele não participava, não atuava em nenhum dos milagres, a não ser neste, a qual nós lemos em Mateus capítulo 14, quando ele anda sobre as águas. Neste momento nós vemos um Pedro diferente, nós vemos um Pedro participante do milagre, nós vemos um Pedro que ele decide sair do contemplativo. Parece que ao perceber que um milagre estava por acontecer, Pedro ele olha para si e fala assim: eu preciso fazer algo, eu não posso ficar somente no campo contemplativo, eu não posso ficar somente observando os milagres acontecerem, eu quero fazer parte deste milagre. É como se ele dissesse assim: eu quero mais, eu não quero só ver, eu quero ser protagonista desse milagre. É por isso que ele diz então: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Queridos, essa declaração de Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas, e a sua atitude, indo ao encontro de Jesus, elas nos ensinam 3 coisas fundamentais para desfrutarmos dos nossos milagres. 3 coisas fundamentais para desfrutarmos dos nossos milagres. E a primeira é que nós não podemos nos conformar com todas as situações. Esta é a primeira. Nós não podemos nos conformar com todas as situações. É bem verdade que nós devemos ser agradecidos a Deus por tudo. É ou não é? A Bíblia nos recomenda isso. E até glorificar o nome de Deus em tudo. Mas nós não podemos nos conformar com todas as situações.
principalmente aquelas que não correspondem à palavra de Deus e aquelas que não correspondem às promessas de Deus para as nossas vidas. É sobre essas que eu estou falando. Nós não podemos nos conformar com todas as situações. Não podemos nos conformar com todas as situações. É a primeira coisa que nós aprendemos com Pedro. Eu não sei se você já escutou o apóstolo Edmilson falando aqui do altar, que a casa dele é um pedacinho do céu. Já escutou isso ou não? Os mais antigos aí, né? Os mais antigos não, os que estão conosco, né? Aí, não sei agora como que conserta isso. Depois que chama uma pessoa de velho, né? Como que conserta isso? Os que estão conosco há mais tempo aí, já escutaram isso. E ele falava isso constantemente: a minha casa é um pedacinho do céu. E ele declarava que isso era uma promessa de Deus para a igreja. E eu falava assim: eu quero essa promessa para mim. Eu quero que a minha casa também seja um pedacinho do céu. Porém, eu olhava para a minha casa, e nessa época eu morava com os meus pais, com os meus irmãos, e a minha casa não era um pedacinho do céu. Ela parecia mais um pedacinho do inferno. Vocês dão risada porque não era a casa de vocês. Parecia mais um pedacinho do inferno. Queridos, era briga todos os dias, constantemente. Era passar do portão, ninguém se entendia com ninguém. Parece que todos estavam disputando para ver quem mandava mais, quem era o melhor, quem tinha razão. Não existia paz. Mas eu escutei esta verdade, eu escutei essa promessa, e eu decidi então não me conformar com essa situação. Eu falei: eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. Falei: Deus, eu quero que a minha casa seja um pedacinho do céu. Eu quero que você entenda uma coisa, porque o tema dessa mensagem seja protagonista do seu milagre. Então, entendendo isso, e talvez até se assemelhando com a minha antiga situação, você olha para a sua casa, olha para a sua família, e veja que ela ainda não é um pedacinho do céu. E você pode se revoltar contra isso. Você pode se revoltar contra esse sistema. Você pode não se conformar com essa situação. Por quê? Porque ela não corresponde à palavra de Deus. Ela não é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Agora, nós precisamos entender uma coisa: se nós somos protagonistas do nosso milagre, nós precisamos compreender que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A nossa guerra, ela não são contra as pessoas, ela não é contra as pessoas. Então nós precisamos ter sabedoria. E a primeira coisa que eu pedi para Deus: Deus, me dê sabedoria para mudar essa situação. Me dê sabedoria para transformar essa história. Me dê sabedoria para reverter esse quadro e fazer com que a minha casa se torne um pedacinho do céu. É a primeira coisa que nós precisamos compreender. E depois eu comecei a orar. Eu chegava no portão da minha casa, antes de entrar, tomava aquela coragem, né? Porque eu sabia que o negócio já ia começar a ferver, ou a chaleira já estava bem quente. Era só entrar que já começava a borbulhar e o apito já começava a sinalizar ali da chaleira. Então eu levantava as minhas mãos e declarava: a minha casa é um pedacinho do céu. E eu declarava: a minha casa é um pedacinho do céu. E parece que nada mudava. Passou um tempo e eu ainda declarando todas as vezes que eu chegava: a minha casa é um pedacinho do céu. E passou um dia, passou outro dia, passou uma semana, passou um mês, passou 2 meses, e Deus começou a alcançar a minha família. Pessoas começaram a se converter. Eles começaram então a se respeitar. Já não havia mais tantos motivos para discussão. A paz começou a reinar na minha casa, na minha família. E depois eu pude declarar: a minha casa é um pedacinho do céu. A sua casa pode ser um pedacinho do céu. E se ela já é, glorifique ao Senhor por isso. Mas se ela não é, se posicione de uma forma diferente, com sabedoria. E também ore levantando as suas mãos e declarando essa promessa de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, porque Deus, Ele tem isso como promessa para você, e Ele pode realizar um milagre. Sabe por quê, queridos, que eu digo isso, que pode realizar um milagre? Porque muitas vezes eu pensei que a minha família, ela seguiria assim pelo resto da minha vida. É como aquelas pessoas que vêm de uma família muito humilde,
E elas acham que o destino delas é esse, porque os avós foram os humildes, porque os pais foram os humildes. Eu não estou falando de humildade de coração, porque todos nós temos que ter humildade de coração. E o Espírito Santo nos proporciona isso. Estou falando de escassez mesmo, em todas as áreas. E eu achava que era assim, eu achava que essa verdade é assim. E muitos pensam, olhando para a sua família, acham que o destino dela também é assim, porque os avós foram assim, os pais foram assim, mas a promessa de Deus, ela diz que não é assim. Ela diz que Deus abençoa o seu povo, ela diz que Deus transforma o seu povo, diz que Deus realiza milagres, realizou no passado e realiza milagres ainda hoje. Então não se conforme com isso. Se essa situação ela não corresponde à palavra de Deus, não corresponde às promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, faça como Pedro, não se conforme em somente olhar as coisas acontecendo ao seu redor. Vá além e decida transformar a sua história, sendo protagonista do seu milagre, e a sua casa será um pedacinho do céu. É o que eu declaro sobre a sua vida nesta manhã. Deus está alcançando a sua vida, Deus está alcançando a sua família, Deus está alcançando a vida dos seus filhos, Deus está alcançando a vida dos seus pais, e todos declararão esta promessa: a nossa casa será e já é um pedacinho do céu. E se você acredita nisso, dê mais um aplauso ao Senhor. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com a declaração de Pedro e também com as suas atitudes. A segunda coisa que nós aprendemos com Pedro é que nós não devemos ter medo das circunstâncias. Não tema as circunstâncias, queridos. O medo tem paralisado muitas pessoas de viverem grandes milagres, de desfrutarem de grandes promessas de Deus. E olha que interessante nessa história aqui. Primeiro, eles tiveram medo até de Jesus. Versículo 26 diz assim: ao verem Jesus andando sobre as águas, gritaram: é um fantasma, e tiveram medo. Versículo 27, diz Jesus: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 30, Pedro, começando a andar sobre as águas, sentiu o vento forte e teve medo, e começou a afundar. Pastor Cote, ele tem uma frase que diz assim: Satanás ele atua na terra e na vida das pessoas por duas portas. A primeira é a rejeição e a segunda é o medo. Toda a operação do inimigo na terra, todos os seus planos arquitetados alcançam a humanidade e são assim efetivados por essas duas portas: a rejeição e o medo. O apóstolo Edmilson, ele tem uma frase que diz que o medo é o oposto da fé. O medo é o oposto da fé. E uma das coisas que podem nos paralisar na nossa caminhada é o medo das circunstâncias. Agora entendamos algo: circunstâncias são passageiras, ou seja, ora são favoráveis e ora não são favoráveis. E quando as circunstâncias não são favoráveis, facilmente nós abrimos a porta para que o medo seja instalado nas nossas vidas. E abrindo esta porta, então, nós somos paralisados na nossa conquista em Deus. E o interessante é que neste texto que nós lemos aí, quando Pedro anda sobre as águas e quando Jesus vinha também andando sobre as águas, para espanto ali de todos os discípulos, Jesus ele não estava querendo se apresentar como um Deus que realiza milagres. O maior ensinamento de Jesus nessa história era fazer com que os discípulos compreendam ou compreendessem a importância de vencer o medo quando as circunstâncias não eram favoráveis. Então grave isso: o maior ensinamento de Jesus nessa história não era se apresentar como um Deus que realiza milagres. O maior ensinamento de Jesus nessa história era fazer com que os discípulos compreendessem a importância de vencerem o medo quando as circunstâncias elas forem contrárias. E o medo ele é assim, ele é um espírito que precisa ser vencido. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação.
Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz: no amor não há medo, antes o amor perfeito lança fora todo o medo. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, você teve muito medo. Talvez, né, tenha passado, né? Se você é gente como a gente, né, como o pessoal fala, talvez você tenha passado por algo assim. Eu passei por uma situação, há uns tempos atrás, que eu tive muito medo. Tive medo de morrer. Recebi um laudo médico, e olhando para o laudo médico, eu fui tomado por esse espírito de medo. E teve um dia que eu estava em casa sozinho, eu subi para a minha sala e fui orar, sentei ali no meu sofá e comecei a olhar o laudo e comecei a declarar a palavra de Deus sobre aquele laudo, e declarando ao contrário daquilo que o laudo dizia. E parece que quando mais eu orava, mais medo eu tinha. Parece que mais eu era visitado por esse espírito. E eu comecei a ter tanto medo, que meu coração começou a acelerar assim, bater. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o seu coração assim batendo, ao ponto de mexer aqui a sua caixa torácica. Nossa, falei difícil agora, hein? Ele começou a ficar tão acelerado e batia assim, e era perceptível vendo o batimento. A minha pressão começou a subir. As minhas mãos começaram a ficar frias. Começaram a suar. E quanto mais eu tentava orar, mais medo eu tinha. Até o momento em que eu conversei com Deus e eu falei: Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou com tanto medo assim? Aí neste momento o Espírito Santo de Deus me lembrou desse texto. Ele falou assim: eu não te dei espírito de medo. Eu pude lembrar então um pouco da história de Agostinho. E Agostinho, ele declarava, e deixou registrado isso, que todas as manhãs ele colocava a mão sobre a cabeça dele e ele expulsava os demônios dele mesmo. Não sei se você já fez isso. Eu comecei então a colocar a mão sobre minha cabeça naquele momento, e eu dizia assim: espírito de medo, sai. E parece que nada acontecia. Eu ficava com mais medo. Eu colocava de novo então, e com mais intensidade eu dizia: espírito de medo, sai. E parece que nada acontecia. E eu coloquei mais intensidade ainda, e coloquei a mão na minha cabeça assim, e até lembrei dos irmãos da Universal nessa hora. Eu comecei assim a querer dizer: meu amigo, minha amiga. Brincadeira, não fala isso não. Mas eu coloquei a mão sobre a minha cabeça assim, e eu falei: espírito de medo, sai! Em nome de Jesus. E parece que nada acontecia. Eu voltei com toda a intensidade mesmo do meu ser e comecei a declarar, espírito de medo, sai em nome de Jesus. Espírito de medo, sai em nome de Jesus. E chegou uma hora, parece que saiu algo de dentro de mim assim, ó. E eu senti um alívio tão grande. Me veio uma paz tão grande. Quer dizer, eu quase morri, não era nem pelo laudo, é pelo tanto medo que eu estava sentindo. Sério, estou falando sério. Mas eu orei e aquele espírito foi embora. E quando ele foi embora, veio uma paz tão grande. Aí o Espírito Santo olhou para mim e falou assim: é esse espírito aí que eu te dei. É o espírito de paz. Quer dizer, eu não sei se o medo tem te visitado. Medo do teu futuro, medo do futuro dos teus filhos, medo do futuro da tua empresa, medo do teu futuro, medo dos seus dias, as manhãs. Mas eu quero te dizer: Deus não te deu espírito de medo. Mande esse espírito embora nesta manhã, e o espírito de paz tomará conta da sua vida, e você caminhará vivendo as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, quando Pedro teve medo, ele começou a afundar. E o medo é assim:
O medo nos coloca para baixo, mas a fé, ela nos manda para cima. O medo, ele diz que as coisas começam a se tornar impossíveis, mas a fé, ela diz que tudo é possível no nosso Deus. E se precisar de algum milagre, este é o nosso Deus, é o Deus que realiza milagres pela fé que nós possuímos neste Deus. Então nesta manhã, o espírito de medo, ele deixará a tua vida, e a fé, ela sairá daqui com você, e você viverá os milagres que o Senhor tem gerado, tem preparado para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Eu declaro isso pelo poder do nome de Jesus. Vença o medo. Ele é um espírito que precisa ser vencido. Às vezes ele vem cedo, às vezes ele vem à tarde, pode ser que ele venha até na madrugada, mas vença ele em nome de Jesus, amém? Deus não te deu espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação. Vença isso, porque os melhores dias estão para acontecer na tua história, em o nome de Jesus. E a terceira coisa que nós aprendemos com Pedro, com a sua declaração e com a sua atitude, que qualquer milagre que precisarmos está em Jesus. Versículo 29, Pedro, saindo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Por que Pedro fez isso? Porque ele sabia que com Jesus ele desfrutaria do seu milagre. Queridos, todo milagre que nós precisarmos está em Jesus, na pessoa de Jesus. Não está em um lugar, você não precisa sair correndo de um lugar para outro, dizendo: olha, o milagre está aqui nesta manhã. Olha, não, o milagre está nesta manhã aqui. Não está em uma pessoa: olha, o milagre está nesse anjo agora aqui. Vou guardar nesse anjo aqui, o milagre vai acontecer. Ou vou grudar nesse outro anjo aqui, o milagre vai acontecer na minha vida. Ou não está quando o anjo passa e ele pega e ele passa a mão nas águas, e aquele que entra primeiro, ele desfruta do milagre. Não, não, o milagre está em Jesus. Todo milagre que eu e você precisamos está em Jesus. Jesus é o Deus realizador de milagres. Pedro entendeu isso, ele entendeu que Jesus é o Deus realizador de milagres, e todo milagre que eu e você precisamos está em Jesus. Queridos, entenda, Jesus, ele é o milagre para alcançado, porque ele é o Deus do renovo. Jesus, para o perturbado, ele é o Deus da paz. Jesus, para o perdido, ele é o caminho. Jesus, para o desistido, ele é o Deus da vida. Jesus, para a guerra, ele é o Deus da vitória. Jesus, para o pecado, ele é o Deus do perdão. Jesus, para o fim do mundo, é o Deus da salvação. Este é o nosso Deus. Ele é um Deus realizador de milagres. Ele fez milagres no passado e ele ainda faz milagres no dia de hoje. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a causa que você tem apresentado diante do Senhor. Mas eu sei de uma coisa: o mesmo Deus que estava lá com os discípulos, o mesmo Deus que chamou Pedro para fora do barco, é o Deus que está aqui hoje. O mesmo Jesus que realizou milagres lá, é o Jesus que está aqui hoje. Ele está te chamando: sai do barco. Eu quero realizar um milagre na sua vida. Não se contente somente em ver os milagres acontecendo. Seja protagonista do seu milagre. Pedro, ele não se contentou em ver somente os milagres acontecendo, observando, admirando, espantado. Ele disse para Jesus: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E é interessante que quando Pedro começa a andar sobre as águas, por um determinado momento ele olha
para as ondas, ele olha para os ventos. As circunstâncias começam a tomar conta de Pedro e o medo vem e ele afunda. E quando ele começa a afundar, Jesus, ele pega na mão de Pedro, levanta Pedro para cima das águas. Isso é uma declaração para a nossa caminhada, que nunca nós estaremos sozinhos, mesmo quando nos faltar fé. Jesus, ele nos levanta para cima e sempre estará conosco em todos os momentos, em todos os tempos, em todos os desafios. O Jesus que realizou milagres é o Jesus que quer realizar milagres nesta manhã, na minha vida e na sua vida.